Glórias a Deus, paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, no livro de Filipenses, capítulo de número 1, e o verso de número 21, Filipenses 1, 21. Filipenses capítulo 1, verso de número 21. Amém. Filipenses capítulo 1, verso 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Talvez na sua Bíblia vai estar escrito: porque para mim morrer é Cristo, né? E o viver é lucro. Essa é um verso, né? Uma frase do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, deixando bem claro que para ele tanto fazia morrer ou continuar vivo, desde que ele continuasse na vontade de Deus. E esta mensagem de Paulo, ela é até mais expressa por Atos, no capítulo número 20, onde Paulo, ele fala a respeito de sua vida e ele não dá valor a ela acima do querer e da vontade de Deus. Essa era uma realidade em que o apóstolo Paulo vivia. Não era o que ele achava, mas era o que de fato ele vivia. Essa era a realidade dele. Em outra ocasião, uma pessoa se deparou com alguém com o rosto todo tatuado, né? E comentou comigo dizendo: poxa, como que uma pessoa tem coragem, né? O que se passa na cabeça de alguém, né, para fazer algo desse tipo, né, de tatuar todo o rosto? E eu me senti na necessidade de responder aquela pergunta. E eu respondi bem assim: é que a realidade em que a pessoa que fez isso, ela vive, é diferente da realidade, da sua realidade. A sua realidade, isso é uma coisa não só ilógica, como inconcebível, mas na realidade daquela pessoa é algo natural, é algo comum. Porque ela vive em uma realidade totalmente diferente da sua. Então o que é natural para você é antinatural para ele e vice-versa. E é essa mensagem que eu queria pregar nessa noite. Eu queria colocar como tema uma pergunta: em que realidade você vive? Em que realidade você está vivendo? A Bíblia Sagrada, ela nos mostra claramente que o ser humano, ele vive realidades diferentes. Não só nós em conjunto, como povo, como igreja, mas também individualmente, particularmente. Na minha realidade, algumas coisas são naturais e comuns, já para a sua realidade não é. Já é algo que sai da sua zona de conforto. E isso nós podemos mencionar em várias áreas. Na área profissional, por exemplo, talvez no seu trabalho, aquilo que você executa, para você é comum, porque você já faz isso há algum tempo. Mas para mim fazer aquilo não é natural. Foge da minha zona de conforto, porque a minha realidade profissionalmente falando é outra. Então nós vivemos em realidades diferentes em vários âmbitos da nossa vida. E a Bíblia, ela apresenta coisas dessa natureza, não só no sentido humano, como também no sentido espiritual. Por exemplo, Jesus, ele fala sobre uma realidade celestial em contraste com a realidade terrena. Lá em João, no capítulo 3, verso de número 12, Jesus ele diz: se vos falei de coisas terrestres e não crestes,
como crereis se eu vos falar das celestiais? Em outras palavras, Jesus está dizendo indiretamente, existe uma outra realidade, diferente dessa realidade humana que vocês vivem. Existe uma realidade celestial. O que eu tenho tratado com vocês são das coisas terrenas, e vocês não creem. Se eu falar das coisas de uma outra realidade, que é a realidade celestial, que também existe, é aí que vocês não vão acreditar mesmo. E existe uma outra realidade, longe dessa realidade carnal. Só que você só vai entender ela, crer nela pela fé. Porque nenhum de nós vivemos aquela realidade celestial. Podemos ter tido experiências de visões e de sonhos e tudo mais, mas viver mesmo a realidade celestial ainda não vivemos. Nós vivemos uma realidade humana, uma realidade terrena. Então, para nós acreditarmos na existência de uma realidade celestial, nós temos que ter fé. E nós podemos viver já nessa terra uma realidade celestial, parte dela, né? Através da nossa fé e da comunhão com Deus e da intimidade com Ele. Porque homens de Deus viveram um pouco da realidade celestial. Paulo, por exemplo, foi arrebatado e levado até o terceiro céu. Moisés, por exemplo, falava com Deus face a face. Ezequiel teve séries de visões e experiências com o Senhor. Ele viu o anjo assistindo à presença de Deus. Ele viu maravilhas da parte do Senhor. João, na ilha de Patmos, também teve contato com a realidade celestial. Deus falou para ele, uma voz, do próprio Jesus, dizendo, sobe aqui. Ele entra por uma porta e ele se dá de cara com o trono de Deus e com os seres viventes e com o Espírito Santo. Ele também pôde viver, mesmo estando ainda na terra. Então é possível. Essa é uma realidade diferente da realidade terrena, e Jesus falou sobre isso. Mas Paulo, ele fala de uma realidade espiritual, em contraste com a realidade carnal. Mas espere, não foi a mesma realidade que Jesus falou? Não, Jesus falou de uma realidade celestial. Paulo está falando de uma realidade espiritual, daquilo que você vive aqui. 1 Coríntios capítulo 2, verso número 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que Paulo está dizendo aqui de forma indireta? Existe uma realidade espiritual em contraste com a sua realidade carnal. E ele diz, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, ou seja, você tem que estar dentro da realidade espiritual para você entender as coisas de Deus, para você ter o discernimento das coisas de Deus. Porque para o homem natural, Paulo diz, para o homem comum, é loucura, isso é besteira. Não, ele não vai crer, ele não vai acreditar. Por quê? Porque a realidade dele é uma realidade carnal. Mas existe uma realidade espiritual, aonde nós podemos adentrar através da comunhão com Cristo e vivenciar experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo do Senhor. Infelizmente, muitos cristãos ainda não conseguiram entrar nessa realidade e viver essa realidade espiritual. Continuam vivendo uma realidade apenas humana, quando na verdade Deus ele tem muito mais para revelar para nós, muito mais para trazer para nós de experiências, de convívio com Ele. Qual pai não quer ter intimidade e contato com o seu filho? Ainda mais Deus, que é um pai amoroso, que deu seu próprio filho unigênito. Como que ele não queria ter contato comigo e com você? Então ele quer, mas nós estamos ainda em uma realidade carnal. Paulo, falando aos coríntios, ele fala dessa tipo de realidade, dizendo para eles, olha, eu queria vos alimentar já com alimento sólido, já era para vocês estar aprendendo, ouvindo uma palavra que tem mais solidez, mas vocês continuam como crianças na fé, e ainda precisam ser alimentados com leite materno, precisam ser alimentados com o beabá do evangelho, porque vocês ainda não têm maturidade espiritual. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês estão vivendo em uma realidade inicial, tem
uma outra realidade além dessa, aonde vocês precisam estar, e é essa realidade que eu e você temos que viver, uma realidade que vai além dessa de estar simplesmente nos cultos da igreja, mas uma realidade onde você tranca a porta do seu quarto, você dobra o joelho e você sente a presença do Espírito Santo inundar o seu coração, a sua alma, aonde as lágrimas escorrem, aonde você sente o agir de Deus dentro de você, aonde os problemas não têm vez e eles não têm tamanho, porque o nosso Deus, Ele é maior e Ele manifesta a sua soberania, a sua grandeza em nós. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele diz em sua palavra, nós o encontraremos. O Senhor não se esconde de nós, mas Ele quer aquele que abre o seu coração para Ele, para que Ele entre, para que Ele faça a obra, para que Ele faça um milagre. Aleluia. Glória. Mas existe uma outra realidade que a Bíblia trata. A Bíblia vai tratar de uma realidade que nós podemos classificar como realidade escatológica, e ela está em contraste com a realidade comum. Muitos de nós cristãos vivemos uma realidade comum em relação às coisas vindouras. Às vezes nós nem nos damos conta, sabemos porque temos um cérebro, mas não nos damos conta espiritualmente de que existe uma outra realidade, que é a realidade escatológica, das coisas que hão de acontecer. É por isso que Deus, Ele revela a João ali na ilha de Patmos, as coisas que nós encontramos ali no livro do Apocalipse. Deus estava mostrando para João uma outra realidade, e a vontade de Deus era que esta realidade fosse revelada às 7 igrejas da Ásia e posteriormente ao mundo. Porém, nem muitos de nós, infelizmente, não nos atentamos a ela. Por esses dias o pastor trouxe uma mensagem escatológica aqui, que fala da volta do Senhor. Mas nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres do dia a dia, que nós esquecemos que a Bíblia diz que estarão 2 no moinho, um será levado e o outro será deixado. A questão não é nós estarmos ocupados com o moinho, mas é o nosso interior estar ligado ao moinho e não em Deus. Quando Jesus ele ensina Marta, ele fala para Marta que ela estava preocupada com as coisas do dia, se esquecendo da melhor parte. Nós temos que nos preocupar com as coisas do dia de fato. Jesus bem disse, quem é que procura construir algo sem antes sentar e calcular para saber se vai terminar? Então, tem que ter essa lógica, tem que ter. Mas o nosso interior tem que estar mais voltado às coisas de Deus. Jesus não condenou o trabalho que Marta estava fazendo, não condenou o serviço doméstico dela, não é isso, mas a preferência que ela estava dando interiormente falando. Então não é errado você faltar do culto para você ter que trabalhar. Na verdade, Deus disse que do suor do teu rosto comerias o teu pão. O problema é quando isso no seu coração está em primeiro lugar em relação a Deus. Então existe um contraste, existe uma realidade diferente da comum que nós vivemos, que é uma realidade escatológica, das coisas que vão acontecer, e a Bíblia diz, em breve hão de acontecer. Apocalipse capítulo 3, verso de número 11, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, existe um galardão para você, existe uma recompensa, existe um reino, existe uma morada celestial, existe uma realidade celestial da qual Jesus falou. Só que para que eu possa viver isso futuramente, eu tenho que me atentar às coisas da realidade escatológica, daquilo que a Bíblia me ensina. Então eu tenho que viver a minha vida hoje, como se Jesus fosse voltar agora, como se Ele fosse voltar hoje mesmo. Porque se eu viver a minha vida hoje como se Jesus fosse voltar daqui 10 anos, eu não vou vigiar como Jesus ensinou. Porque Jesus disse que a vinda dele será como ladrão.
E ele diz que o ladrão, ele não avisa que ele vai chegar, ele pega desprevenido, é de surpresa. Jesus disse isso. Então, se eu não me atentar a essa realidade escatológica, a tendência é eu viver a minha vida de acordo com a minha própria vontade e lá na frente perder a minha salvação. Mas falando ainda de realidades, como nós podemos encontrar na Bíblia várias delas, eu vejo que a Bíblia Sagrada, ela trata de histórias que ocorrem desde lá do livro de Gênesis, mostrando a realidade em que o povo vivia, na sua mente, no seu coração, a diferença entre elas, o que eles viveram, o que eles passaram, o que eles ganharam, o que eles perderam. Por exemplo, nos tempos de Noé, a realidade era diferente dos dias de hoje. Eu diria, biblicamente falando, ou bibliologicamente falando, que a realidade dos tempos de Noé era pior do que dos dias de hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, verso número 5 ao 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. A palavra arrepender-se aqui vem de uma raiz hebraica, Nacham, que significa conforto. Ou seja, Deus estava desconfortável, ele estava se sentindo desagradável, estava desagradável para ele aquela situação em que ele contemplara da raça humana estar voltada ao pecado. Aquilo entristeceu Deus, deixou ele desconfortável. É isso que a Bíblia está dizendo. E aqui no verso número 5 diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração das pessoas daquela época era continuamente má. Quando a Bíblia fala toda, no hebraico é literalmente todo. Então a situação ali, ela era muito mais agressiva. Até porque, se nós olharmos para a Bíblia, nós sabemos que Deus, ele não muda. E Deus decidiu destruir toda a raça humana por causa da maldade. Hoje nós também vivemos um mundo de maldade, mas ele não decidiu destruir toda a raça humana, mas ele decidiu dar corda por um espaço de tempo para que o maior número de pessoas se salvem. Então nós vemos que nos tempos de Noé as coisas eram bem mais complicadas. Tanto é que de toda a raça humana que vivia naquela época, só Noé, sua família ali, mas Deus fala só de Noé. E hoje nos nossos dias, por mais que a população ela é maior, graças a Deus existe um remanescente. Ainda existem aqueles que obedecem à palavra de Deus. Ainda existem aqueles que, quando vão para a igreja, cultuam a Deus de verdade, que abre o coração para Ele, que rasga o coração diante do Senhor, que entrega-se diante de Deus o seu louvor, a sua adoração. Ainda existem pessoas que buscam a Deus verdadeiramente, que acreditam no reino celestial, que acreditam no arrebatamento, na volta do Senhor Jesus Cristo, que acredita no amor de Jesus, que acredita no amor de Deus, e que sabe que vai estar com Ele eternamente para todos sempre. Amém, glórias a Deus, aleluias. Que você seja uma pessoa nessa noite. Então o povo daquela época, dos dias de Noé, eles viviam uma realidade, interiormente falando, que não agradava a Deus. Era o sistema de vida deles. Toda a imaginação, o pensamento, o sentimento, a Bíblia diz, era continuamente má. Essa era a realidade daquele povo. Era isso que eles viviam e não agradava a Deus. Aí eu volto para a pergunta e para o tema dessa mensagem. Em qual realidade você vive hoje? Será que nós estamos vivendo na realidade do povo da época de Noé, que não agrada a Deus? Ou será que nós estamos nos esforçando para viver a realidade de Cristo? A realidade do imitar a Cristo?
Gênesis 6, versos de número 8 e 9, ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, em uma época em que toda a raça humana vivia uma realidade de pecado contra Deus, existia um que vivia uma realidade totalmente diferente. Ou seja, Noé procurou viver uma realidade diferente. Isso aconteceu, por exemplo, com Daniel, quando ele esteve lá na Babilônia. Enquanto todos viviam uma realidade de pecado, né, se inclinando ali à idolatria, se inclinando aos manjares do rei, se inclinando à estátua, Daniel estava em uma realidade totalmente diferente. Ele estava em uma realidade que agradava a Deus. Ele vivia a realidade de Noé ali. Então enquanto todo o povo vivia a realidade de pecado, Daniel decidiu: não, eu vou viver uma realidade diferente. Isso aconteceu com José. Enquanto todos os irmãos de José viviam uma realidade de pecado, uma realidade de inveja, uma realidade de vingança, de sentimentos negativos, ruins, José vivia uma realidade totalmente a par disso, uma realidade em que agradava ao Senhor. A mente de José era diferente da mente de seus irmãos. O coração de José era um coração diferente. Por quê? Porque ele decidiu: não, eu quero viver uma realidade diferente, eu quero agradar a Deus. Foi isso que Noé decidiu fazer, foi isso que Daniel decidiu fazer, e é isso que nós temos que decidir fazer também. Então não importa o ambiente que você esteja, se você está obrigatoriamente, né, com pessoas que proferem palavras torpes, né, que xingam, que são maldizentes, que praticam o pecado, praticam a maldade, a iniquidade, você não precisa ser igual a elas, porque Jesus andava com pecadores, mas nenhum pecador influenciou Jesus para o mal. Pelo contrário, é Jesus que influenciava eles para o bem. Então às vezes nós somos obrigados no trabalho, né, na escola, no curso, na faculdade, ou em qualquer outro ambiente que a gente encontra, se depara com pessoas e cumprimenta. Às vezes nós somos obrigados num círculo familiar, né? Chegando agora os momentos de festividade, às vezes somos obrigados a estar com pessoas que são entregues ao álcool, são entregues a coisas que desagradam ao Senhor. Mas isso não significa que eu tenho que me comportar igual a eles, porque a Bíblia me chamou para mim ser luz, para mim ser sal. E nós sabemos que o sal no alimento, ele causa diferença. Nós sabemos que a luz, ela causa diferença diante das trevas. É para isso que Jesus me chamou, é para isso que Jesus te chamou. Então viva uma realidade diferente, aquela que Cristo Jesus preparou para você, morrendo na cruz do Calvário. Enquanto o mundo caminha na realidade do pecado, você caminha na realidade da justiça diante do Senhor, e o Senhor vai te abençoar grandemente, e o nome dele será glorificado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Então a realidade nos tempos de Noé era uma, até porque ali o ambiente cultural era diferente. Só que dando um salto na história, indo lá para os tempos de Moisés, nós vamos ver uma realidade diferente. Ali o povo de Israel vivia uma realidade diferente do povo da época de Noé. Êxodo capítulo 1, verso de número 13 e 14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Ou seja, eles viviam uma realidade de escravidão. Eles estavam rodeados de idolatria, de costumes egípcios, e ainda tinham que servir a eles. Eram escravos. Então Israel obrigatoriamente entrou em uma realidade de escravidão.
Às vezes o mundo, ele nos obriga a vivermos a realidade dele. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos libertos por Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema é que muitas pessoas que experimentaram viver a realidade de Cristo, uma realidade de liberdade, decidiram voltar para o mundo e voltar para uma realidade de escravidão. Isso é engano de Satanás, é uma cegueira espiritual que se instala no ser humano, a ponto dele não se dar conta, ou se dar, mas não dar o braço a torcer, de que os caminhos de Deus é o melhor lugar. Os caminhos de Jesus, meus amados, é a melhor coisa a se fazer. Ah, mas vão dar risada de mim lá fora, vão zombar de mim. Zombaram de Jesus também. Ele disse: bem-aventurados sois vós, que quando por causa de meu nome vos perseguirem, vos maldizer, vos maltratar, e vocês são bem-aventurados. Enquanto nós servimos a Jesus, o mundo ele não vai entender e não vai aceitar. E o que nós temos que fazer? Continuar servindo a Cristo. Ainda que você corra o risco de perder a sua vida por Jesus, Jesus disse: aquele que tentar salvar a sua vida vai perder ela, e aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar a sua vida. Jesus está falando do reino celestial. Como Paulo disse: se eu viver para mim, é Cristo. Eu vou continuar servindo a Cristo. Só que se eu morrer, para mim é lucro. Porque Paulo sabia para onde ele ia, porque ele vivia uma realidade diferente de muitos de nós. Tem pessoas que têm medo de morrer. Sabe por quê? Muitos não sabem para onde vai, ou tem dúvida: o que vai acontecer? Será que eu vou para o céu ou não? Porque talvez não está vivendo aquela realidade que Paulo estava vivendo. Está vivendo uma realidade um pouco mais voltada à humanidade, e não à espiritualidade. Mas quando você começa a adentrar a espiritualidade cada vez mais, e cada vez mais, você começa a sentir aquilo que Paulo sentia. Sabe por quê? Porque quem fez Paulo sentir aquilo é o Espírito Santo, e é o mesmo que habita em mim e em você, e você vai sentir a mesma coisa. Você vai olhar para a sua vida e falar: se eu continuar vivo, é Jesus, e amém. Se eu morrer, não tem problema também, porque eu sei para onde é que eu estou indo, porque eu sirvo ao Senhor, e é Ele que me lava de todo pecado, e que me dá condições de adentrar ao reino celestial. Quantos creem nisso, meu amado? Levanta a sua mão e adore a Jesus Cristo. Aleluia. Só que lá no livro de Números, capítulo número 14, verso número 2 ao 4, eu quero ler, diz assim, ó: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. O povo de Israel foi tirado do Egito, tirado da realidade de escravidão, mas a realidade de escravidão ainda estava dentro deles. Eles continuavam vivendo uma realidade de escravidão, mesmo não estando em um ambiente de escravidão. Por isso eles não creram em Deus e decidiram voltar para o Egito. Aqui eles estavam decididos: vamos colocar um líder aqui, para nós voltarmos para o Egito, porque seria melhor Deus matar a gente lá, ou já mata aqui de uma vez, do que a gente ficar sofrendo. Olha só, saíram do ambiente de escravidão, mas a escravidão ainda estava dentro deles. Eles ainda viviam uma realidade de escravidão. Quantos de nós, muitas das vezes, nós saímos da realidade do mundo, mas é aparência, porque a realidade do mundo às vezes ainda habita dentro de nós, e nós temos que tomar cuidado com isso, para que a nossa vida não seja uma vida falsa, diante de Deus, aonde o corpo está na igreja, onde o corpo está participando do culto, está participando da campanha, está participando da oração, o corpo está levantando a mão, o corpo está abrindo a Bíblia, mas o interior ainda está voltado à realidade de escravidão do mundo, e a gente não vai ter lucro nenhum espiritualmente falando com isso.
Nós temos que nos libertar. O apóstolo Paulo nos ensina que o velho homem, ele tem que ficar para fora. Nós temos que viver em novidade de vida. Temos que ser uma pessoa nova diante do Senhor. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Isso ocorre quando eu me decido por Cristo. Eu falo, não, eu quero Jesus. E não importa quantas vezes eu pecar, porque Ele diz que eu posso pecar 70 vezes 7. Eu vou ainda buscar ao Senhor, eu vou ainda clamar ao Senhor, e Ele vai me purificar. A santificação, ela é um processo, e ela não acaba nunca. Até o último respirar, o processo de santificação, ele é existente. Então não cria pausas, não cria intervalos nisso, porque é nesses intervalos que Satanás vem e te derruba. Mas se você estiver constantemente vigilante, como Jesus ensinou, ainda que se levante o mal, e ainda que ele que te permita você dar um tropeço para que você acorde para a vida, Ele é aquele que te põe de pé novamente, e aquele que te exalta. Bendito seja Deus, aleluia, oh glória a Deus. Porque assim, né, às vezes Deus tem que permitir a gente dar um tropeção na vida, para a gente acordar para a realidade e perceber, opa, espera aí, onde é que eu estou? Eu estou numa realidade que não é a realidade que Cristo quer que eu viva, que eu esteja. Eu estou em uma realidade que está longe do querer e da vontade de Deus. Quem sabe essa luta que você vive aí, que você está passando, isso que está te cutucando, te machucando tanto, não seja Jesus te acordando para a realidade. Versos 6 e 9 de Números 14. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Olha que palavra bonita, amados. Não temais. É isso que o Senhor fala para você nessa noite. Não temais. Você foi tirado do Egito, a sua realidade agora é outra, não é de escravidão. Deus está com você, não temas. O Senhor Deus é aquele que te ajuda. É isso que Josué estava falando para o povo. Gente, vamos entender uma coisa: quem nos ajuda é Deus. Você acha que Deus está com eles? Não, Ele está conosco. Não tema, não vamos temer. Porque Josué e Calebe eram os únicos ali, né, com Moisés, que viviam uma realidade diferente do resto do povo. Josué e Calebe, eles nasceram ali no Egito, quando o povo era escravo. Mas quando eles saíram do Egito, eles saíram da realidade da escravidão também. O Egito saiu de dentro deles, diferente do resto do povo. Então você vê um contraste, né? A pessoa que vive verdadeiramente uma libertação, quando ela se depara com um problema, como o povo se deparou aqui, ela estufa o peito, né? E sabe que Deus está com ela. Fala, não, eu vou porque Deus está comigo. Olha só a diferença. Agora aquele que não saiu ainda da escravidão, que vive numa realidade meio paralela à vontade de Deus ali, ele vê o problema, a dificuldade, ele fala, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou alcançar o meu milagre, as coisas vão continuar problemáticas, eu vou desistir. É a realidade que cada um vive. Qual a realidade você está vivendo? Sabe a realidade de Saul, em contraste com a realidade de Davi? É que Saul, ele estava sendo atormentado por demônios, porque ele deixou a vontade de Deus de lado e decidiu viver a sua própria vontade. Davi, o oposto, era aquele que posteriormente tinha uma harpa que podia fazer com que Saul viesse a ser liberto ali daquele tormento dos demônios. E esse mesmo Davi era aquele que decidiu viver o querer e a vontade de Deus. Você vê o contraste entre Davi e Saul? Enquanto Saul, diante de
o gigante Golias é o mesmo gigante, ou seja, o mesmo problema. Então nós temos Davi de um lado e Saul de outro. Um serve a Deus, outro não serve. Um está na realidade de viver a vontade do Senhor, o outro está numa realidade de pecar contra Deus e de viver longe da vontade de Deus. Ambos estão diante do mesmo problema. Qual que é a diferença entre ambos? É que um está amedrontado, acuado, está esmorecido, já está entregando os pontos, já viu a derrota e ele não tem mais solução para nada. Enquanto isso, Davi está confiante, ele está crendo. Para ele não importa se ele tem 5 pedras, se ele tem 10 ou se ele tem 20, não importa. Não importa se ele tem espada ou se não tem, se tem armadura, se não tem, não importa. Ele está confiante em Deus. Você vê a diferença daquele que vive uma realidade onde agrada a Deus e o outro que vive uma realidade onde não agrada ao Senhor? O problema é o mesmo, mas as reações são diferentes por causa da realidade que eles vivem. Então, se você viver a realidade de Saul, uma realidade de Saul, que é o quê? De desobediência para com Deus, você vai ver o gigante e você vai ficar com medo, e você não vai vencer ele. Aliás, você não vai nem tentar, porque você sabe que você vai perder. Mas se você estiver vivendo uma realidade como Davi, a realidade de agradar a Deus, não existe gigante, meu querido. Não existe gigante, não existe leão, não existe urso, não existe problema, não existe dificuldade. Aponta na Bíblia uma guerra que Davi perdeu. Aponta na Bíblia, não tem. Até mesmo quando Absalão se levantou contra ele, ele saiu do seu palácio, ele fez todo um percurso, Absalão morreu lá na frente, ele volta como rei de Israel. Davi nunca perdeu guerra, porque ele sempre confiou no Senhor. Até mesmo no momento de pecado, ele se arrepende diante de Deus, ele se derrama diante do Senhor, Deus o ergue novamente e ele volta a agradar ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele vivia uma realidade de cumprir o querer de Deus. Qual é a realidade que eu e você vivemos? Se vivermos a realidade de saúde, de desobediência, não importa o que você faça, o gigante vai sempre te vencer. Mas se você estiver vivendo a realidade de Davi, onde você obedece ao Senhor, aonde os problemas diante de você não são maiores do que o seu Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Você crê nisso? Adore e bendiga o nome santo de Deus. Aleluia. Mas lá no verso de número 10, de Números 12, acontece algo um tanto inusitado. Lá está escrito assim, ó: mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ou seja, aqui o povo percebeu que a realidade em que Josué e Caleb viviam era diferente da deles. Aí eles ficaram o quê? Enraivecidos. E queria apedrejar os dois. Olha só, 2 pessoas tentando ajudar o povo, falando: não, para com isso, vamos lá, nós vamos vencer, Deus vai nos dar a vitória. Ao invés deles falarem: ó, então você crê? Então tudo bem, então vai. Não, eles falaram: não, vamos apedrejar eles. Mas por quê? Porque eles estão numa realidade diferente da nossa, ou seja, causa incômodo. Quando nós vivemos a realidade da vontade de Deus, amado, você vai causar incômodo às trevas, você vai causar incômodo ao diabo, o inferno vai ficar incomodado com você, o mundo vai ficar incomodado, as pessoas que são carnais, que não entendem, vão ficar incomodadas. Por quê? Porque você está vivendo uma realidade diferente. Então você vai incomodar alguém que está fora da sua realidade. Quem estiver na mesma realidade que você vai te ajudar, vai pegar uma carona com você, vai pegar na sua mão e falar: vamos junto, porque vivem na mesma realidade, estão indo para o mesmo céu, creem no mesmo Deus, né? Tem a mesma fé, a fé que é concedida pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Mas aquele que vive uma realidade alternativa, né, uma paralela, uma realidade humana, mundana, pecaminosa, carnal, ele não só não vai entender, como ele vai se sentir incomodado e muito.
Aí as pessoas se levantam contra você e você não entende. É porque você está numa realidade em que você agrada a Deus. Então as pessoas vão se levantar contra você. Seu vizinho vai se levantar, algum membro da família vai se levantar, alguém no seu trabalho vai se levantar. Às vezes, até mesmo dentro da própria igreja, tem casos que aparece alguém se levantando, porque você está incomodando as trevas, você está vivendo a realidade de Deus. Quando Saul percebeu que Davi vivia uma realidade diferente da dele, que Davi saía para a batalha e voltava vitorioso, que as pessoas cantavam dizendo, Saul matou até 1000, mas Davi matou mais de 10.000, né? 10 milhares. Saul ficou enfurecido, falou, não, vou matar esse rapaz. Ele pegou uma lança e jogou contra Davi, porque Davi estava numa realidade diferente que incomodava Saul, e Saul não conseguia conviver com aquilo. Ele ficou intimidado, ficou com inveja, e aquilo fez mal para ele, e ele queria matar Davi. Foi o que aconteceu com o povo de Israel aqui. Eles olharam para Josué, para Caleb, e falaram, mas essa realidade que eles estão vivendo está incomodando a gente, vamos matar eles, vamos apedrejar. Foi isso que fizeram com os apóstolos. Eles viviam uma realidade diferente, pregando a palavra, falando do evangelho, crendo no reino celestial. A Bíblia nos fala que eles ficavam contentes por passar por tribulação em nome de Deus, de Jesus. Amado, quem é que fica feliz por passar por luta? E eles ficaram, sabe por quê? Porque a realidade deles é outra. Paulo e Silas foram esbofeteados lá, chicoteados, lançados ali na prisão, estavam provavelmente ensanguentados ali, todo roxo, e eles cantando, mas essa é uma realidade diferente de qualquer ser humano, meu querido. Isso causa o quê? Causa incômodo ao inferno, causa incômodo às pessoas mundanas. Elas não conseguem, é inconcebível para elas não engolem isso, então elas vão se levantar contra você, o inferno vai se levantar contra você. Mas saiba de uma coisa, assim como aconteceu aqui em Números, capítulo 12, verso de número 10, que diz, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. A glória de Deus também vai estar sobre a sua vida, e o Senhor Jesus é aquele que te guarda, é aquele que te livra. Você é menina dos olhos de Deus, somente não saia da vontade do Pai, e a sombra do Altíssimo vai te cobrir. Bendito seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Não temas o mal, não temas o mal, porque Satanás, ele é o quê? Diante de Deus nada, é uma criatura, foi criado por Deus. E detalhe, Jesus nos deu autoridade sobre os demônios, todos os demônios. Então você tem autoridade sobre ele. Se você falar para ele sair, ele tem que sair, ele é obrigado a sair, porque o sangue de Jesus tem poder sobre sua vida, o nome de Jesus tem poder. Então os demônios são quem? Ninguém, eles não são nada. Uma certa feita eu tive fazendo uma oração faz muito tempo, e a pessoa estava endemoniada, e na hora veio isso na minha mente, no meu coração. Falei, peraí, quem que são os demônios perto de Deus? Não são ninguém, não são nada. Falei, então como é que esse demônio vai continuar aqui? Ele não vai continuar aqui. E eu orei naquele momento, e com fé, e com aquela ousadia, né? Eu falei, sai em nome de Jesus, e a pessoa começou a expelir da boca, né, uma gosma branca, sabe? Depois descobrimos que tinham feito um trabalho para ela lá, enfim. Mas, amados, até hoje eu conheço a pessoa, e graças a Deus se voltou ao Senhor, e nunca mais o demônio pegou essa pessoa, nunca mais. Mas por quê? Porque o nome de Jesus, ele tem poder. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder. Não existe demônio que não se submeta a você, em nome de Jesus. Então não fica com medo de Satanás, não, medo do diabo, não, para com isso. Nós como cristãos sábios, né, nós não vamos ficar brincando com isso, né? Eu já vi, né, pregador falar, eu pego o Satanás e raspo pelo chifre. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas Jesus nos deu autoridade. Você tem autoridade sobre os demônios, sobre o mal. Nenhum deles pode ficar perto de você, porque você tem Deus na sua vida. Aleluias, glórias a Deus.
A Bíblia nos diz que quando o templo foi inaugurado, o templo de Salomão, a glória de Deus, ela encheu todo o templo. Ninguém conseguia entrar, as pessoas não conseguiam ficar de pé dentro do templo. Nós estamos falando de homens que se santificaram, se lavaram, se purificaram para ministrar ali no templo. E eles não conseguiram ficar de pé. Imagina um demônio cheio de pecados diante do Senhor, meu querido, diante da glória de Deus. Ele não consegue subsistir, sabe por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele é soberano, aleluias, e Ele está sobre as nossas vidas. Se Ele te disse, em meu nome expulsarão demônios, então você expulsa, e nenhum mal tem poder sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Essa é a primeira parte da mensagem. Vou pular a segunda, não vai dar tempo. Vamos pular para a terceira. Existe uma realidade pessoal dentro de cada um de nós, em que cada um de nós vivemos. Tem coisas que é certo para você e para mim não é. Tem coisas que para você é normal e para mim é antinatural. Não estou falando de pecados, estou falando de coisas comuns. E isso é algo comum entre qualquer ser humano, dentro de qualquer pessoa. Porque nós somos seres singulares. Então, a realidade em que eu vivo, em alguns pontos, é diferente da sua. A maneira como eu sinto o mundo ao meu redor, eu não estou falando do mundo em sentido de pecado, mas em sentido de matéria, é diferente da maneira como você sente. Você tem desejos diferentes dos meus. Você tem sonhos diferentes dos meus. Você tem ideais diferentes. Por quê? Porque você tem experiências diferentes. O seu crescimento foi diferente. Você teve coisas lá atrás que aconteceram, que não aconteceram comigo e vice-versa. Eu passei por lutas que você talvez nunca vai passar na vida. E talvez você tenha passado por lutas que eu também nunca vou passar. Então, a realidade de cada pessoa, ela é particular e singular em alguns pontos. Então, é comum você se deparar com um irmão que professa a mesma fé, que não acredita em uma coisa que você acredita. E ambos vão para o céu, porque tem coisas que não faz diferença nenhuma. Se você acreditar que o anjo tem 6 asas e o outro acreditar que o anjo tem 2, não significa que o certo, quem está certo vai para o céu e quem está errado vai para o inferno. Isso é uma questão que não faz sentido nenhum, não tem peso nenhum nas questões de salvação espirituais propriamente dito. Então nós, dentro de um templo, dentro de um ministério, nós vamos ter pensamentos diferentes, até mesmo entre os obreiros. Uns vão acreditar que aquele versículo é para isso, e outros vão acreditar que aquele versículo não é para aquilo, mas é para aquilo outro. E está tudo bem, somos pessoas diferentes. Então as nossas opiniões, elas serão divergentes. No único ponto nós não podemos divergir, que é o quê? Que é no evangelho da salvação. Isso não pode mudar, senão um vai estar errado de fato, outro vai estar certo. Tem pessoas, por exemplo, que acreditam que os dinossauros viveram nos tempos de Noé. Outros acham que viveu antes, nos tempos de Adão. Outros acham que nunca existiram. O que vai mudar isso diante da salvação? Absolutamente nada. Isso mostra que nós somos pessoas diferentes, com opiniões diferentes, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas existem realidades que tem que ser igual, tem que ser idêntica, quando se trata de coisas espirituais para a salvação. Essa não pode mudar. Se eu creio que Jesus Cristo, Ele salva, você crê que Ele salva, estamos na mesma realidade da salvação. E se alguém perto de você não acredita nisso, ele está numa realidade totalmente oposta. Aí isso sim é errado. Então, uma realidade em que cada um tem particularmente para si é comum, mas quando se trata de salvação, aí não pode ser diferente. Temos que estar na mesma sintonia. Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, verso de número 13, dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então quer dizer que se eu tenho Jesus e Ele me fortalece, eu posso tudo que eu quiser? Na verdade não é disso que Paulo está falando. Porque nós, olhando ali para o verso de número 11 e 12, os versos posteriores, nós vamos entender melhor.
aliás, versos anteriores. O que Paulo está falando lá? Ó? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí depois Paulo diz: posso todas as coisas que ele me fortalece. Então esse posso não está no sentido de possuir, de ter algo, mas está no sentido de resistir. Paulo está falando das suas lutas e das suas dificuldades. Paulo está dizendo: ó, eu sei viver em abundância de alimento, eu sei viver com dinheiro, mas eu também sei viver passando fome, eu também sei viver no sofrimento. Ele diz: eu posso tudo em Deus, ou seja, eu consigo resistir às lutas, os problemas e as dificuldades, porque eu aprendi isso. E aprendeu com quem? Com Deus. É a realidade de quem passa por lutas, sem sair da vontade de Deus. Se nós estivermos na vontade do Senhor, nós viveremos essa realidade. Você vai ter em abundância e você vai dar glória a Deus. E quando você não tiver nada, você também vai dar glória a Deus. Sabe por quê? Você está em uma realidade aonde você agrada ao Senhor, você está na vontade do Pai. O cristão que vive na vontade de Deus, não importa a luta, ele continua na presença do Senhor. Ah, mas eu conheço um irmão que vivia ali firme, veio uma luta e ele saiu. Então ele saiu da realidade que Deus queria para ele, que é o que está na presença de Deus. Ele saiu, ele deixou isso, e aí ele vai acabar esmorecendo na fé. Mas enquanto nós estivermos em Deus, não importa a luta, meu querido, você vai conseguir permanecer como Paulo, resistindo. Você pode todas as coisas em Deus, porque é Ele que te fortalece. Então não saia da presença de Deus, não saia da sombra do Altíssimo, você vai estar firme com Ele. Ah, mas é que você não sabe a tempestade que eu estou passando, e nem quero saber porque eu não vou poder te ajudar. Mas Deus, Ele sabe que, porque foi Ele que permitiu, e se Ele permitiu, você pode, e é Ele que te fortalece, é Ele que te dá forças, é Ele que te dá graça. Se não for Deus, meu querido, qualquer sopro do adversário a gente não aguenta. Mas se nós estivermos em Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Bendito seja o Senhor, aleluia. Essa é a realidade de quem está na vontade de Deus. Aí entra aquele verso que nós lemos, né? Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que realidade esse homem vivia? É uma realidade transcendental, né? Espiritual. Não tem nada a ver com a humanidade, a carnalidade nossa, né? Do ser humano. Era algo diferente, algo mais perto de Deus. É lá em Atos 20, verso de 24, ó. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para ter testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está falando assim, ó, a minha vida para mim não é preciosa. Desde que eu esteja na vontade de Deus, minha vida para mim não vale nada, porque eu estou na vontade de Deus. O que ele está falando? Ó, minha vida de um lado e a vontade de Deus, sabe qual que eu escolho? A vontade de Deus, estar na vontade de Deus. Se eu perder a minha vida, se eu tiver na vontade de Deus, para mim está tudo bem, porque eu estou com a melhor parte, que é estar na vontade do Senhor. Então não importa o que eu vou perder, Ele está falando da sua vida, que é algo mais precioso. Aí tem pessoas que optam por um trabalho que às vezes foge da vontade de Deus e faz ele pecar. Opta por coisas materiais, opta por coisas carnais, porque para ele é mais interessante. Só que Paulo, em relação à sua vida, ele optou pela vontade de Deus. Tem coisa mais valiosa que a sua vida nas questões materiais? Não, né? Então, se ele deixou a sua vida de lado, mas abraçou a vontade do Senhor, isso significa que esse homem estava numa realidade diferente de um ser humano comum.
Essa é a realidade de quem vive para Cristo Jesus, aleluias. Se você estiver vivendo para Cristo, estiver vivendo em Cristo, amado, você não vai dar valor a nada, senão a vontade do Pai. Então quer dizer que eu vou desvalorizar tudo diante da sua salvação? Sim, mas não significa que você não vai valorizar seu trabalho, seu salário, sua família, seu lazer, a sua saúde mental e psicológica. Não, você vai valorizar tudo isso, e é comum, mas nada vai ser mais pesado para você do que a vontade de Deus. Então coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Na sua vida, na sua mente, coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Esteja na presença de Deus. É a realidade de quem está em Cristo. Não importa o problema e a dificuldade, eu quero é Deus, eu quero Jesus. Para terminar, João capítulo 15, verso número 7, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por um tempo, este versículo deu um nó na minha cabeça. Falei, mas se eu estiver em Cristo e a palavra dele estiver em mim, eu posso pedir tudo mesmo? Porque a Bíblia diz tudo, né? Só que na prática não é assim não. A gente pede e tem coisa que a gente não consegue não. Então o versículo está mentindo então? Aí com o tempo que eu fui entender, quando Jesus disse: se vós estiver de mim e minha palavra estiver em vós, tudo que você pedir você terá, vai ser feito. Eu entendi e percebi que é impossível eu pedir algo que foge da vontade de Deus, se eu estiver nele e a palavra dele estiver em mim. Porque eu vou ter comunhão, intimidade com ele. E quando eu pensar em pedir algo, o Senhor ele vai estar falando comigo, falando que não é essa a minha vontade. E eu vou pegar e vou mudar de rota, falar, então eu vou procurar outra, que é a vontade de Deus. Não sei se você está me entendendo. Por exemplo, se eu estiver na vontade de Deus, estiver em Cristo e a palavra dele estiver em mim, a Bíblia diz: pede tudo que você quiser e será feito. Isso não quer dizer que se eu pedir para ser o rei da Inglaterra eu vou ser. Provavelmente eu não vou ser. Por quê? Porque se eu estou em Cristo e ele está a vontade dele, a palavra dele está em mim, eu vou entender que essa não é a vontade de Deus para mim. Então eu não vou pedir nunca isso, porque eu estou nele e ele em mim. Eu tenho intimidade com ele, eu sei qual é a vontade dele e qual não é, e eu sei que essa não é a vontade dele. Então eu não vou pedir, eu vou pedir só o que é da vontade dele. E quando eu peço o que é da vontade dele, vai ser feito. Ou seja, se você estiver em Cristo e a palavra dele estiver em você, tudo que você pedir para ele vai ser coisas que são da vontade dele. Você não vai conseguir pedir coisas que não é da vontade dele, porque você tem comunhão e intimidade com ele, e ele ministra no seu coração o que é da vontade dele. Então você só vai pedir aquilo que é, e ele diz que aquilo que é vai ser feito. Então que nós possamos estar em Deus, viver a realidade que Cristo preparou para nós. Vamos deixar esse negócio de mundo de lado, amado. Nada aqui é valioso e valoroso para nós. Nada aqui vai trazer benefícios para nós. Não larga desse Jesus, não abandone esse Jesus. Segura firme em Cristo, agarre firme em Jesus. Não deixa ele por nada, nem que se você correr o risco de perder a sua vida, não abandone esse Jesus. Não existe caminho melhor do que Jesus Cristo, não existe nada melhor do que Jesus, não existe prazer comparável ao prazer de estar no reino celestial, na presença de Deus. Não abandone a Cristo por nada nesse mundo, nem mesmo por troca da sua própria vida. Esteja na presença de Deus, e quando você estiver lá no reino celestial, você vai dizer: valeu a pena resistir, valeu a pena sofrer, valeu a pena permanecer. Aleluias, glórias a Deus. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus. Aleluias. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar, vamos falar com Deus. E nessa oração vamos pedir para que Jesus nos ajude a estar e a permanecer na realidade que Ele preparou para nós, que é a vontade dEle. Senhor Jesus, te peço, Pai, nesse momento,
O teu filho, a tua serva que está orando nesse momento, também está te pedindo, ó Pai. E o que eu quero, Jesus, diante de Ti, é o que o Senhor também quer para mim, que é viver uma realidade em que eu faça e cumpra a Tua vontade, em que eu obedeça a Tua palavra, viva o Teu Evangelho, em que eu esteja olhando para o reino celestial com foco no Senhor Jesus, em Te obedecer, ó Pai, em Te servir, em Te agradar, Deus. Eu Te peço, ó Senhor Jesus, me ajude e me fortaleça, Pai, para que eu viva a Tua vontade, para que eu esteja no Teu querer, para que eu faça, Senhor, somente aquilo que o Senhor quer, ó Pai, e que se em algum momento eu pecar contra Ti, o Senhor me purifica do meu pecado com o Teu sangue e me coloque de pé novamente, ó Deus, para me continuar em minha jornada, Deus, para que eu possa estar com o Senhor eternamente, ó Deus, estar com o Senhor no reino celestial. Ajuda-me, ó Deus, na minha salvação, para que eu alcance, ó Senhor Jesus, o que o Senhor preparou para mim. Abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja e trabalha em cada alma, em nome de Jesus, em nome do Senhor. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus.